Uma das coisas que nós temos feito há uns 10 anos, quando nós ali iniciamos a cidade de Votorantim, um grupo, começamos numa casa com um casal. Nós estávamos morando, eu e minha esposa, estávamos morando a 100 e poucos quilômetros de Sorocaba, na cidade de Tietê. E um casal da cidade de Sorocaba, inclusive eu e o pastor Glênio, participamos da cerimônia de casamento desse casal. Eu morando ali já aposentado, eu e minha esposa aposentados, trabalhamos em Osasco. Eu trabalhei na área de TI, 32 anos, minha esposa era na Caixa Econômica do Estado, ela aposentou, juntos e viemos para Tietê. E corre na veia o chamado missionário. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Pela necessidade. Fomos ungidos pastor com o pastor Glênio. Sou missionário da Sola Gracia. Hoje é Sola Gracia, antes era Betel. Evangelismo. Continuo sendo missionário. Eu amo ser missionário. Cargo, peso, a função é o que vale. O encargo, não o cargo. O cargo, se a pessoa não souber tratar, ela fica orgulhosa, arrogante. Quando eu conversei com aquele menino ali, aquele menininho, César, eu disse para ele: César, você sempre foi pastor? Você sempre foi pastor. Pastor é o encargo, é a função. Quantos são pastores aqui, na sua casa, naquele grupo familiar? São pastores, não precisa do cargo. Alguns reivindicam o cargo e se não vier o cargo, fica chateado com a igreja. Para com isso. Você vai sofrer com isso. Você é pastor. Você, marido, você é pastor da sua esposa, você é pastor dos seus filhos. Você pastoreia eles. Verdadeiros pastores. O cargo pode chamar mais responsabilidades. Isso sim. Mas não mais importância. Quando eu vejo o Senhor Jesus Cristo lavando os pés daqueles picaretas, como nós, para ele lavar o pé, ele tinha que se baixar, senão ajoelhar. A Bíblia não diz que ele ajoelhou, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus lavou os pés deles. Você imagina ele lavando os pés de Pedro, sabendo que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Ele ia jurar que não conhecia o Senhor Jesus. E amaldiçoava o Senhor Jesus ainda. Tomé, Judas Iscariotes. Será que o Senhor Jesus estava lavando os pés de João, o apóstolo amado? Eu vou lavar os seus pés, mas de Pedro não. Você é Judas Iscariotes, você não. Jesus lavava os pés de todos e sabiam quem eles eram. A gente muitas vezes na igreja quer ser mais do que o outro irmão. O irmão não tem tanto estudo como eu. O irmão não tem teologia como eu.
mas pode ele ter Cristo mais do que você. Cuidado com o conhecimento. O conhecimento nos conduz a muitas realidades espirituais. E é necessário ter conhecimento. Por isso que tem os dons de pastor, de mestres. Mas, irmão, nós precisamos tomar cuidado quando a gente acha que sabe. Se o nosso conhecimento não nos diminuir, o conhecimento vai apenas nos exaltar e vai fazer mal para a nossa vida espiritual. Quanto mais conhecimento das Escrituras, mais revelação, você é tornado mais humilde, mais simples, menos. Mas alguém não me reconhece. Aquele que você serve, reconhece você. Porque se você está servindo, é porque ele tem servido você. O seu serviço é para exaltação. Quando o seu serviço é para a glória de Deus, você entende que você está servindo porque o servo com letra maiúscula tem servido você. Nós precisamos ser diminuídos. Mas eu tenho 40 anos nessa igreja. Louve ao Senhor, os 40 anos que o Senhor sustentou você. Mas esses 40 anos foi colocado você para ser diminuído, para ser servo, para lavar pé de irmãos. E muitas vezes irmãos problemáticos. Que Deus, pela sua graça, manda na igreja. A igreja onde eu sou pastor já há 13 anos. Hoje nós estamos lá com 40, 50 pessoas. E o Senhor está mandando gente. Como provavelmente aqui também. Está um alvoroço. Tanta gente aqui, não sei se tem alguém da CCB, mas com todo respeito, Congregação Cristã do Brasil, os pessoal dessas denominações, dessa igreja, estão indo para as igrejas presbiterianas. Eu tenho contato com pastores, ali a cidade de Sorocaba, tem 800 mil habitantes, somando com Votorantim, que é uma cidade junto, mistura, vai dar 1.200.000 pessoas. Quantas igrejas tem? Eu tenho contato com vários pastores. Eles estão dizendo, as pessoas estão chegando nas nossas igrejas. Mas não esqueçam, enquanto o Senhor está operando na igreja, Satanás também vai continuar trabalhando. Ele vai querer colocar o mundo dentro da igreja. Nós precisamos copiar o que o mundo é. Nós não temos uma cópia senão o Evangelho e aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou pela sua palavra. Nós não podemos saber, havendo Deus o torna falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, e depois ele descreve as 7 glórias do Filho. Eu soube que o Felipe está estudando o livro de Hebreus, maravilhoso, maravilhoso, ali é o caminhar do cristão, corrigindo, exortando, é um livro de exortação. Mas exorta, chama atenção, mas encoraja. Essa é a visão do livro de Hebreus. Encorajando a gente, mas chamando atenção. Cuidado, você está impressionando com alguns grupos que estão reunindo e achando que estão bombando. O dente de ouro explodiu uma certa época. Quem aqui é o tempo do dente de ouro? Aqui, ó. Cadê? Cadê? E os da cruz permanecem. Os do evangelho permanecem. Cadê o sopro? Cadê esses caras?
Agora está pintar a igreja de preto. Cadê esses caras daqui uns 5, 10 anos? Eu estou dentro do livro de Ruth. Não estou fugindo do livro de Ruth, não. Noemi conduzindo Ruth para Cristo, para Boaz, que é a figura de Cristo. É Cristo nosso alvo. Não se impressione. Uma hora, Boaz diz assim: não vás colher em outro campo, porque eles vão perturbar você. Você não está contente mais com a mensagem da cruz? Se você enjoou com a mensagem da cruz, é porque você nunca foi alcançado no coração como realidade espiritual, a obra da cruz. Você tem a doutrina, formou você um religioso do novo nascimento, mas não trouxe uma nova vida para você, a vida que permanece. E quanto mais profundo a obra da cruz, eu conheço tudo a obra da cruz. Você não conhece nada, porque a obra da cruz é um mistério. Mas louvado seja o Senhor, que tem revelado esta mensagem para muitos. Quanto mais conhecemos a obra da cruz, o Senhor leva a gente a chegar nesse lugar. Eu não sei nada. Porque eu não sei nada, porque eu preciso ser mais alcançado. Eu não fui ainda alcançado plenamente por esta mensagem da morte e ressurreição juntamente com Cristo. Plenamente ainda não. Nós estamos sendo alcançados. O livro de Hebreus ajuda muito a gente nesse sentido. Eu estou falando uma experiência local. Eu sou missionário há 40 anos, pregando para cá, para lá, Espírito Santo, Minas, Paraná. Pregando essa obra da cruz. Mas numa igreja local. Alguém foi alcançado? Zero. Chegou, foi alcançado, sei o que lá, 10 anos. Pastor, eu já enjoei dessa mensagem da nossa inclusão na morte e ressurreição em Cristo. O senhor não tem outro assunto? Eu falei: meu filho, não tem não. Tem não. Você vai falar de família sem a cruz? Não tem como. Você vai falar de finança, que é interessante, é importante, sem a cruz? Você vai servir sem a cruz? Sem ter relacionamento com o servo de verdade? Sermos transformados de glória em glória sem a operação da cruz, efeito da obra da cruz, do novo nascimento? O que você quer? Descamba, vai pegar coisa do mundo. Copie as coisas do mundo. 5, 10 anos você conta a história. Não vás colher em outro campo. A primeira fala de Boaz com Ruth: não vás colher em outro campo. Não tinha tudo no campo de Boaz? Tinha. E por que Boaz diz não vá colher em outro campo? Quando você achar que Cristo não é suficiente, você vai ter que botar luz, você vai botar no seu que lá, você vai colocar outra coisa, vamos colocar aqui, cá, lá, para ver se, porque Cristo não é suficiente para a sua vida. O Senhor Jesus não é suficiente. E nós conhecemos pouco Ele. Nós sabemos de fato e de verdade quem é essa pessoa gloriosa, que é cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo que se fez carne, eu não conheço, eu quero conhecê-lo de fato e de verdade.
Chega de religiosidade. Não vá escolher em outro campo. Não ameis o mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Falei, Senhor, eu quero me sentir, eu quero viver na tua presença. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero saber se as minhas atitudes são semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. No meu relacionamento de marido e mulher, esposa e marido, lá em casa com meus filhos. Eu quero transpirar Jesus Cristo. Eu quero ser parecido com Ele. E quando eu vejo, sou tão distante daquilo que Ele é. Não me deixe. Mas você não está em Belém? Estou. Mas estou com medo aí que tem fome aí na nossa região, longe. Está tendo fome. Ah, é? Você não contenta com Belém? Você não contenta com o pão celestial? Você não contenta que tem sido sustentado? Mas tem que ir, a mente posta na carne traz morte. Deixa entrar na igreja o que muita gente está querendo. Você vai ver para onde vai: morte. Ah, mas a gente bater palma num cântico, louve ao Senhor com palmas, louve ao Senhor levantando as mãos, dando glória a Deus, aleluia, amém. Um casal chegou para mim esses dias, lá em Sorocaba, foi na nossa comunidade, casal jovem. Pastor Lúcio, nós estamos aqui vindo de uma igreja onde o som é fantástico. O senhor não imagina o que tem de equipamento de som e técnica da rapaziada que toca. Luzes por todo canto. É coisa linda. Emociona a gente, arrepia a gente. Nós ficamos lá mais de 2 anos. Mas nós queremos é Cristo. Nós queremos é Cristo. Nós queremos isso que o irmão prega, a obra da cruz. A nossa sede é pela pessoa de Cristo, a obra de Cristo. A nossa comunidade, vocês são sofisticados perto da nossa comunidade lá. Aqui tem um teclado, ajuda muito. Eu gostaria de ter. Gostaria de ter uma bateria, contrabaixo, guitarra. Louvado seja o Senhor. Não tem problema algum. Ajuda, celebra. Nós temos uma pessoa que toca violão. E quanto erra nesse violão? Eu que nem sei de música. Eu falo, meu irmão, parece que está meio esquisito. Tinha aprendido esse cântico aí com a outra música. Ele é um dentista. Mas vai ver a celebração, a adoração. Eu louvo ao Senhor pelo grupo, a escolha dos cânticos aqui. Cristocêntrico. Nós vamos copiar a letra de vocês aqui, tá? Vocês agregaram mais a cruz aqui. Nós vamos, já falei para minha esposa, falou, não, pode deixar que não. Vamos sim. Meu irmão, nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos de algumas coisas a mais, mas nós não dependemos dessas coisas. Nós dependemos do Espírito Santo, do falar de Deus, da revelação, da pessoa e obra, do glorioso, do maravilhoso, do eterno,
daquele que era, que é e que há de vir, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, o Messias, o Filho de Deus, Filho do homem, o glorioso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dele, do agir do Espírito, no poder, na unção do Espírito, no trabalhar do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos transformados de glória em glória. Sem o Espírito Santo não há conversão, não há regeneração, não há transformação. O Espírito Santo opera, revela, ensina. Nós precisamos do professor, que é o Espírito Santo. Ele usa a gente, mas o Espírito Santo é o verdadeiro professor. Mas aquele lá fala, nós vai, nós fumo, vou criticar aquele irmão. Mas se ele for cheio do Espírito Santo, ele vai ser instrumento para ganhar almas, que provavelmente a gente, com certo conhecimento, não vai chegar onde ele chega, mas ele chega. Olha a história, eu acabei de saber aqui do avô, o avô do pastor César. Estou quebrando teu galho chamado de pastor, viu, filho? Não, uma irmã ali disse, tem que respeitar, é verdade, verdade. Concordo com a irmã plenamente. Entrou lá no mato, um missionário, chega lá no mato, morava lá a família, e ele foi lá e falou de Jesus Cristo. Talvez nem falasse da morte e ressurreição em Cristo, mas falou da pessoa e obra gloriosa, e pelo sangue de Jesus era perdoado. Irmão, o que vale mais? É vida. Nas minhas andanças aí, eu tenho andado bastante, eu chego a conversar com uma pessoa, nunca ouvi sobre a minha morte e ressurreição em Cristo. Viu, pastor Lúcio? Maravilhosa mensagem, mas eu nunca ouvi. Aí depois eu converso com outra pessoa. Essa pessoa que estava conversando com o senhor, pastor, é uma pessoa que transpira Jesus Cristo. Ela ama o Senhor Jesus Cristo. Ela vive para o Senhor Jesus Cristo. O que vale mais? A doutrina ou a vida de Cristo? Nós vamos deixar essa doutrina até o último na minha vida, a nossa morte e ressurreição em Cristo, o pecado na morte de Cristo e o sangue de Jesus, os meus pecados. O pecado. Adão tem que morrer. Onde? Na cruz. Não tem outro lugar. Nós não vamos mais falar sobre isso? Todo domingo. Antônio Abuchaim mudava o assunto? Ani mudava o assunto? Falava de outros assuntos, mas centrado na obra da cruz. Nós devemos também falar, ter encontro de casais, falar de família, falar de educação de filhos, mas sempre levando para a suficiência de Cristo. Seus negócios, Cristo. Não podemos mudar. Por que você está falando isso aqui? Porque o que está correndo aí em várias igrejas é essa questão. Vamos trazer aquilo que bomba. Aparentemente, não vai longe. Não vai longe. Pastor Lúcio, mas eu não acatei nada do que o senhor disse. Joga no lixo, filho. Filha, não tem problema. Não tem problema. Vamos em frente. Perseverar é um desafio para mim e para você. Perseverar.
na doutrina. É um desafio. A gente louva esses homens. A gente louva o Senhor na vida de pastor Glênio. Pastor Anique já foi, o Chaim. Porque esta mensagem da cruz, você acha que pastor Glênio já não foi desafiado muitas e muitas vezes para deixar a centralidade na mensagem da cruz? Louvado seja o Senhor, que o Senhor tem sustentado ele nesta visão. Não deixar ser contaminado. Não vás colher em outro campo. Estou falando um ponto aqui sério da conversa de Boaz com Ruth. Ruth somos nós. Noemi é a vontade de Deus. No livro de Ruth. O campo de Boaz, esfera da graça. Boaz, figura de Cristo. O capítulo 3 fala sobre a eira. A eira é o lugar onde tira a casca do grão. Quem já sabe da roça aqui, tirou casca de arroz. O pilão. Para quê? Para tirar a casca da semente. Não é verdade? Você diz, Cristo é minha vida, é a semente. Mas eu e você temos muita casca. Muitas vezes nós temos mágoa, ressentimento, nós temos orgulho, quando é um tapinha nas costas. Você é uma bênção. Vai ver que eu sou mesmo. Sabe que eu não sabia? Agora eu vou mudar de vida, porque agora os irmãos estão me reconhecendo como uma bênção. Isso daí faz mal para mim e para você, se nós não soubermos tratar o assunto. Você é um atrapalho. Acho que não vou na igreja, estou machucado agora. Não dão bola para mim, não reconhecem o meu trabalho. Forma uma casca de uma falsa humildade, porque na verdade é o orgulho que foi ferido. É o orgulho que foi ferido. O capítulo 3, que nós não vamos chegar lá, fala desse assunto. Tirar a casca do grão. E onde Ruth teve um encontro com Boaz de fato e de verdade, sem relacionamento sexual. Não se conheceram. Eles se conheceram no capítulo 4. Casamento. Depois de terem decidido quem era o resgatador. Porque antes de Boaz tinha outro resgatador que tinha direito. Vai na porta da cidade e conversa. Você vai querer? Você vai resgatar? Você vai resgatar as terras que era de Noemi? Para você ficar com Ruth? Eu passo. Então vamos lá, troca a bota e é uma aliança. A partir de agora, Boaz assume. Boaz era parente de Ruth, de Noemi. Ruth não tinha nada a ver com o povo de Deus. Ruth encaixava aqui, em 1 Pedro 2,10. Eu vou falando, viu, irmãos? Não tem aquela ordem, e nem tenho competência para essas coisas também. Eu vou falando, vou conversando. Aqui, essa é a nossa história. Em 1 Pedro 2, versículo 10. Vós, sim, que antes não eres povo. Está falando de Ruth. Ruth era povo de Deus? Não. Ela era moabita. E moabita, os
Moabita nasceram da filha de Ló, figura da carne. Quem não for regenerado, ele vive na carne, está na carne e vive na carne. É impossível uma pessoa viver espiritualmente se ela não for gerada do Espírito Santo. Em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ruth aí, ó, estava morta em seus delitos e pecados. Ela não tinha relacionamento com Deus de Israel. Ela tinha relacionamento com deuses estranhos, deuses pagãos. Ela não era do povo de Deus, como nós não éramos também, mesmo estando dentro da igreja. Mas também não éramos povo de Deus, somos gentios. Nós fomos introduzidos no povo de Deus pela vontade de Deus, conduzido, e o Senhor Jesus Cristo nos aceitou, para que a partir da nossa ressurreição com Ele, participássemos do povo de Deus, porque antes nós não éramos, podiam estar até no meio. Deus tem a sua igreja na igreja, Deus tem o seu povo no meio do povo. Porque na igreja pode ter o quê? Trigo e joio. Trigo e joio. Eu tenho conhecido, infelizmente, gente que se você sentar com a pessoa, ela fala 30 textos bíblicos sobre a nossa morte e ressurreição em Cristo. O novo nascimento. Mas quando você vê na vida, o testemunho não condiz. Testemunho de gente de fora. Que aquela pessoa não condiz aquilo que muitas vezes declara dentro da igreja, dá um estudo bíblico. Formou o quê? O crente não formou um liberto, mas é um crente, que até o diabo é crente, de uma doutrina, a mais sagrada, mais sã, mais verdadeira, a doutrina do Evangelho, que é morte do pecador e a ressurreição do pecador, juntamente com o Salvador, e depois da ressurreição, juntamente com o Salvador começa a habitar no interior dessa pessoa que teve essa experiência. Não é lindo? 40 anos eu falo sobre esse tema, e desse jeito. Para mim parece a primeira vez. Me emociona até hoje. Ah, mas eu estou cansado dela. Porque você não foi alcançado? Você tem aqui, ó. Não chegou aqui. Como experiência no seu dia a dia. Você acostumou. Podia ter acostumado com outro tipo de doutrina também. Mesma coisa. O que é importante? O resultado. O resultado é mais importante. Se não houver resultado, não adianta esse meio aí, eu ter tanto conhecimento intelectual. É necessário conhecimento relacional. Eu me relaciono. Eu sou quebrantado, eu sou atraído, nasce louvor e adoração. Outra coisa que, aqui, eu fico voando. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora, Ruth, e agora, Ruth? Agora que você entrou ali em Belém, Ruth, agora que você entrou nos campos de Boaz, que você nem sabia que era de Boaz, mas antes de você ir colher, rebuscar no campo de Boaz, você consultou a vontade de Deus, na figura de Noemi.
Posso colher nos outros campos? Posso colher? Ela pediu permissão. Ensina a gente. A gente faz, depois pede para ser abençoado, ou primeiro busca a vontade de Deus para depois fazer? Esse namorado foi Deus que deu? Ou foi sua escolha? Ah, mas depois abençoe meu relacionamento. Eu estava lavando meu carro para vir para cá. Aonde eu vou hoje? Acho que eu estou ficando caduco. Mas que aumente essa caducagem. Aonde eu vou? Se eu for numa sauna, Senhor, mande alguém na sauna aqui. Porque para essa pessoa ser fisgada. E daqui a pouco estou lá num resort lá, que eu uso para pregar na região. Eu não uso o resort. Uso para pregar na região. Eu me convido, gente que nem me conhece. Ô pastor, o senhor é pastor da igreja presbiteriana independente, o senhor é pastor presbiteriano. Pastor, eu quero pregar na sua igreja. Aí o pastor falou, você tem coragem? Não é muita humilhação? Eu falei, não. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo, você vai saber se eu e você somos humildes. Conheça ele. Você é soberba. Pastor, tá. Senhor, manda essa pessoa. Aí estava lavando o carro, falei, Senhor, eu estou aqui sentado sozinho, não conheço o lavador aí, não conheço os meninos aqui. Os meninos lá, tudo aqui, eles pintam de branco, cabeça, mano, tatuado, mano, nada a ver com a tatuagem, irmão. Convivo com os manos 15 anos na clínica, amo os manos, os caras, amo, beijo os caras, beijo eles, abraço e beijo eles, porque se Jesus Cristo fosse, Jesus abraçaria e beijaria. E não, beijar, abraçar não é nada. Jesus deu a vida dele em benefício dessa pessoa. Ele foi além. Porque a gente não pode ir pelo menos um pedacinho. Ei, irmãos, que cristianismo tem sido o meu e o seu. Aí, foi lá e tal, chegou uma hora, o dono lá, opa, como é que tá? Tudo bem então, tá bom, como é que está? Gostando aí e tal? Daqui a pouco chegou uma mulher. Ele abraçou a mulher, beijou a mulher. Falei, tudo bem, vocês são marido e mulher? Não, eu separei da outra mulher e eu estou aqui. Nós estamos aqui já morando junto, mas nós precisamos da bênção do Senhor. O Senhor não pode abençoar nós? Com todo respeito, não conheço vocês. Vocês não me conhecem. Soube que eu sou pastor? Pelas coisas que eu tenho no meu carro. Deus não coloca a mão santa em lugar sujo. Eu não posso pedir para Deus contrariar a própria palavra dele. Porque vocês estão em adultério, em fornicação. Deus não abençoa esse relacionamento. Eu não vou pedir para ele contrariar a própria palavra dele. Eu posso até orar por vocês, que ele leve vocês ao arrependimento, conserte sua vida com o Senhor, porque esse relacionamento não tem a mão de Deus. Eu não posso. A gente compreende. Isso aí, 2 fatos já aconteceram. Abençoe nosso relacionamento errado. Não vou orar não. Não vou entrar nessa história aí não. E Deus coloca na frente da gente. Porque a gente não tem ousadia, coragem. Eles não vão gostar mais de mim. Vão falar que eu sou isso, sou aquilo. Pense o que quiserem. Mas eu falo com amor, com carinho. Eu não posso fazer isso. Será que um traficante
com o seu carro cheio de cocaína, vai chamar a federal para escoltá-lo até entregar a cocaína lá no Rio de Janeiro? Exemplo. Sabe que ela vai fazer isso? Ô federal, escolta a gente aí, nós estamos com a carga aí, mano, de cocaína. O que a federal vai fazer? Deus vai abençoar alguém que está totalmente contrário ao ensino dele? Não vai, irmão. Eu vou pedir para que Deus faça isso? Não posso. Você está vendo o que é viver novo nascimento? Viver na verdade? Como a gente está precisando da verdade? A gente está precisando da obra da cruz? E alguém dizendo que a gente já sabe tudo? Sei não. Não sei não. O meu Senhor deu a vida em favor de tranqueiras. Ruth, que somos nós, para Boaz. Boaz é ricaço, rico, senhor de muitos bens, como Elimeleque era também, mas saiu da terra, mente na carne, morte. Ruth, como eu e você, sempre devemos ficar nesse lugar. Por que o Senhor me favorece tanto? Sendo eu um pecador, sendo eu em muitas ocasiões negligente, sendo eu muitas vezes maledicente, fica falando mal dos irmãos da igreja e não faz nada. Quem trabalha não tem tempo para ficar falando mal de irmãos da igreja. É porque gente que não tem... pega um tanque de roupa para lavar o dia inteiro e vê se você tem tempo para ficar falando mal de irmãos da igreja. Lave um tanque, mas lavar na mão, na maquininha. Está vendo como a gente está precisando da obra da cruz? Mas eu nasci de novo, sou nova criatura. Você está vivendo a nova criação? Ou você está dizendo que você foi feito nova criação, mas está vivendo a velha criação? Por que me favoreces tanto, sendo eu uma moabita? Não faço parte, eu não sou nem ainda tua serva. Sabe quando Ruth foi tornada serva? Na eira, quando eu estava tirando a casca do grão. Ali ela foi feita serva. Capítulo 1, a moabita. Capítulo 2, rebuscadeira, buscando. Efésios 3:8, as insondáveis riquezas de Cristo. Colhendo. O capítulo 3, tornou serva. No capítulo 4, esposa de Boaz. Noemi sempre conduziu Ruth para Boaz. Ruth não parou nas bênçãos e nem na graça somente. Eu estou sendo muito agraciado, eu estou sendo muito abençoado, eu vou ficar nessa igreja. Não se acomode com isso. Bênção, sem dúvida. Melhor da nossa vida é estar na esfera da graça. Colher de Deus, Ruth colhendo de Boaz, Boaz é a figura de Cristo, colhendo de Deus a riqueza de Deus, sendo abençoado em todas as esferas da nossa vida, mas não nos acomodar com a esfera da graça. Nosso alvo, Cristo.
Porque se nós tivermos Cristo, nós temos tudo. E se nós tivermos tudo, podemos não ter Cristo. É assim que muita gente vai colher em outro campo. Tem coisa lá no outro campo? Tem, mas aqui não satisfaz. Cristo não satisfaz. A obra da cruz não satisfaz. Deus está falando para essa igreja. Como Deus fala na igreja onde eu sou pastor. A mesma coisa. Não satisfaz? Você quer colher no outro campo? Você vai ser vão perturbar você lá no outro campo. Mas agora, estou lá em 1 Pedro 2, 10. Mas agora, alcançastes misericórdia. Olha a história de Ruth aqui. Não era do povo, mas agora faço parte do povo de Deus. Por quê? Porque o desgraçado como eu foi alcançado pela graça. A graça não é para quem merece, a graça é para quem não merece. Você agora você foi batizado em Cristo, depois foi batizado nas águas, você creu, e agora você acha que merece. Agora que você sabe que não merece. Você quer uma pessoa mais quebrantada e que reconhece pecados na sua vida? É a nova criatura. A nova criatura percebe pecados de orgulho, de soberba, de arrogância, de negligência, de acomodação. Só a nova criatura que percebe pecados na sua vida. A velha criatura não percebe, não sabe quanto pecadora ela é. Irmão, por isso que esse livro de Ruth, como eu disse na sexta-feira, eu estou aprendendo muito, estou sendo muito quebrantado. Eu quero aprofundar nesse estudo, porque fala da minha vida, fala das nossas vidas, desde a obra da regeneração. Ruth no capítulo 1, ela foi conduzida para ser do povo de Deus.